Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são as principais diferenças entre trabalhar com as versões antigas do SQL Server e as novas versões que nós temos disponíveis hoje. Se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas semanalmente de SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar lá e eu vou te mandar semanalmente as dicas no seu e-mail. No início da minha carreira como DBA SQL Server, lá em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar com a administração dos bancos de alguns clientes que ainda utilizavam a versão 2000 do SQL Server. É uma raridade praticamente. Isso porque quando houve o lançamento do SQL Server 2005, praticamente foi um banco novo, se transformou num banco novo. Então teve uma grande quebra na transição entre o SQL Server 2000 e o 2005. Por isso, hoje em dia, muito dificilmente você vai encontrar algum cliente aí utilizando atualmente a versão do SQL Server mais antiga, que é a 2000. E essa transição entre o SQL 2000 e 2005 também teve uma grande quebra de paradigma, porque naquela época, nos meados aí dos anos 2000, havia uma grande distinção e era muito comum se falar que o banco de dados Oracle ele era para grandes empresas, enquanto o banco de dados SQL Server ele era para pequenas e médias empresas. E na mudança para o 2005 foi onde começou essa quebra desse paradigma aí, e o SQL Server começou a ganhar corpo aí mundialmente, sendo utilizado por todo e qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande, e também independente do segmento. Nessa época, a maioria dos meus clientes utilizavam ainda o SQL Server 2005 e alguns poucos ali já se aventurava pelo SQL Server 2008. Isso acontecia e era natural porque no início havia uma certa desconfiança logo que acabava de ser lançada uma nova versão do banco de dados. Então os clientes ficavam meio que com o pé atrás ali para já na sequência do lançamento já começarem a utilizar. No geral, eles esperavam o produto dar uma amadurecida ali, sair alguns updates, até um service pack, para garantir mesmo que o produto está sólido, está disponível mesmo e pode ser utilizado por grandes corporações. Isso acabou mudando um pouco de lá para cá. Hoje em dia, muitas empresas, logo que lançam uma versão nova do SQL Server, elas já entram no processo de homologação da ferramenta e ali, alguns meses após o lançamento, já começam a utilizar de forma oficial, porque as novas versões elas trazem muitas melhorias, muitas funcionalidades novas que são muito importantes para os clientes hoje em dia. Então, esse processo que era feito anteriormente e agora é um pouco diferente devido a esse amadurecimento que a Microsoft teve através do SQL Server. Haviam muitos desafios naquela época, inclusive por conta da parte de orientação dos dados, de trabalhar os dados, como que as empresas deveriam pensar e estruturar o futuro dos dados da empresa. Voltando para a história, logo na sequência ali, depois que eu comecei a trabalhar, por volta de 2011, 2012, a Microsoft lançou uma nova versão do SQL Server 2008, que era o 2008 R2. E de lá para cá lançou outras versões também, a 2012, 2014, até chegar nas mais recentes, que são a 2016, 17 e 19. A cada novo lançamento, a Microsoft foi implementando upgrades na ferramenta, na solução de banco de dados dela, que é o SQL Server, se preocupando principalmente com a parte de desempenho, segurança e tratamento de dados. Com isso, ela conseguiu aí abocanhar o mercado mundial de banco de dados relacionais. Para se ter uma ideia, hoje em dia, uma licença Enterprise do SQL Server para 2 cores, que é o menor que você pode comprar, está na faixa aí de R$45 mil devido à conversão do dólar. Isso mostra o poder que o SQL Server tem hoje no mercado de banco de dados. Com os updates que a Microsoft então vem fazendo no SQL Server a cada novo lançamento, ela vem trazendo novas funcionalidades, vem trazendo novos recursos, e isso tem deixado a comunidade aí de DBAs bem animada, os profissionais de bancos de dados bem animados, porque dá a possibilidade de trabalhar em novos projetos, em ambientes mais robustos, e isso é muito bacana para a carreira de todos nós. Hoje eu posso dizer que eu já trabalhei com todas as versões do SQL Server desde a 2000, passando pela 2005, 2008, 2008 R2 e as mais recentes, né, 2012 e 14, e finalizando agora com 2016, 17 e 19. Então eu quero comentar um pouco sobre quais foram as minhas percepções e as minhas experiências e também algumas diferenças
de trabalhar com essas versões mais antigas do SQL Server, vamos pôr ali de 2008 para trás, e também de trabalhar com as mais novas. As necessidades mudaram muito. O mundo de 10 anos atrás, em relação aos dados, é completamente diferente. Não havia essa grande carga de dados que nós temos hoje, esse grande volume que precisa ser tratado de dados que nós temos hoje. As novas versões do SQL Server, elas estão muito mais preparadas para trabalhar com essa quantidade gigantesca de dados que nós temos para trabalhar hoje. A cada nova versão, o SQL Server vem se especializando em tratar essa quantidade excessiva de dados. As soluções voltadas à performance dentro do SQL Server têm ganhado grande destaque e grande atenção também da Microsoft. Essas novas funcionalidades vêm acompanhando a evolução do hardware também, da tecnologia de hardware. Antigamente não haviam algumas funções que nós temos hoje, algumas possibilidades, e graças a essa evolução de hardware, o SQL Server tem trazido para dentro da solução de banco de dados também a capacidade, a forma de utilizar esses novos hardwares. E isso faz com que o banco de dados tenha cada vez mais potência, cada vez mais performance para trabalhar com essa grande carga. Um ponto que pode exemplificar muito bem isso são as arquiteturas. Antigamente, quando você trabalhava ali com o SQL Server 2005, 2008, até o comecinho ali do 2008 R2, haviam as arquiteturas de 32 bits e 64 bits. Então, entende-se que a arquitetura de 32 bits, ela carrega toda aquela limitação que existia, os famosos 4 GB que o SQL Server e o sistema operacional apenas conseguia visualizar para poder trabalhar. Então, vamos imaginar aqui essas grandes cargas de dados hoje sendo trabalhadas numa arquitetura 32 bits, com poucos recursos, com limitações. Seria muito ruim. Então, até visando esse salto que o SQL Server precisou dar, nas novas versões do 2016 em diante, só existe a arquitetura 64 bits, porque entende-se que ao passar dos anos, com essa grande quantidade de dados, não vai mais poder manter o banco de dados, o sistema operacional limitado àqueles recursos que tinha antigamente. Então essa diferença entre arquiteturas já é um grande indicador da diferença de tratativa de dados que existia nos SQL Servers anteriores e no de agora. Então a gente consegue ver que o SQL Server de antes, os antigos, eles eram para outros tipos de funções. Ele aguentava uma carga grande de dados, mas essa não era a preocupação principal do banco. E hoje em dia você pode ver que já é. Com essa grande mudança que houve da arquitetura, já é um grande indicador disso. Um outro ponto aqui que vale destaque é em relação às funcionalidades. Nas versões anteriores do SQL Server, existiam algumas limitações no sentido de que apenas a versão Enterprise, a edição Enterprise do SQL Server, tinha algumas features, como por exemplo, compactação de backups, particionamento, auditoria. São 3 features que eu citei aqui que são muito importantes e bacanas de utilizar hoje em dia nos ambientes que você trabalha. São features que ajudam no dia a dia ali no controle de segurança, na parte também de performance do banco de dados. O SQL Server 2016, a partir do 2016, passou a ter essas funcionalidades já na sua versão Standard, o que é muito bom porque a versão Enterprise do SQL Server ela é a mais completa, é a mais cara. E essa não é a realidade de muitas empresas aqui no Brasil principalmente, empresas ali de pequeno e médio porte, porque é muito caro. Então, ter essas funcionalidades dentro da versão Standard, que é mais acessível para essas empresas de médio e pequeno porte, é muito bacana e ela libera essas features, mesmo que de uma forma um pouco mais reduzida, mas já libera para que você possa utilizá-las e ter um ganho muito grande no seu ambiente e ter a possibilidade de fazer muitas coisas que anteriormente você não tinha nas versões mais para trás. Além disso, algumas funcionalidades que já existiam foram complementadas, foram melhoradas, como por exemplo os Extend Events. Havia um grupo de eventos do Extend Events e ao passo que foram lançando novas versões do SQL Server, esse grupo de eventos foi sendo aumentado, foi sendo melhorado, a cada nova versão foi sendo complementado. Existem também algumas funcionalidades que foram acrescentadas nas novas versões e uma das principais que eu gostaria de destacar é a utilização do SQL Server no sistema operacional Linux, a partir da versão 2017 do SQL Server.
Em meados dos anos 2000 ali, era uma coisa inimaginável um banco de dados do SQL Server trabalhando no Linux, né? Até mesmo há 5 anos atrás era uma coisa impensável. E hoje a Microsoft já acrescentou essa funcionalidade dentro do banco de dados. Ou seja, não existe nenhuma situação onde você não possa utilizar o SQL Server, o que é muito bom para nós DBAs. Outro grande benefício foram as alterações no Management Studio, que é a ferramenta que você utiliza para manusear o banco de dados em si. Antigamente ela era meio que acoplada com a chave de licença, algumas funcionalidades na versão Express eram bloqueadas, mas nessas novas versões o Management Studio ele foi desacoplado de fato da ferramenta do SQL Server. Você consegue fazer hoje o download dela no site da Microsoft de forma gratuita e ela contém todas as funcionalidades possíveis, o que é muito bom, principalmente quando você administra um ambiente que utiliza o SQL Server Express. Antigamente você precisava rodar um trace, por exemplo, que é uma forma de você rastrear o que está sendo executado no banco de dados. Nesses casos onde o SQL Server era Express, você tinha que utilizar alguma forma ali um pouco diferente, através de um script ou até através de uma ferramenta de terceiros. E hoje não. Hoje o Profiler, que é como você executa um trace no SQL Server, ele já está disponível juntamente com o Management Studio gratuito no site da Microsoft, o que também é muito bom e ajuda para que você possa administrar os ambientes que você trabalha hoje. No geral, foram muitas funcionalidades novas que a Microsoft trouxe para as novas versões do SQL Server, algumas que foram melhoradas, trouxeram algumas melhoras, alguns ajustes, e algumas funções foram trazidas da edição Enterprise para a edição Standard. Em relação às melhorias, foram muitas que a Microsoft trouxe para dentro do banco de dados SQL Server. Mas o que é bacana identificar aqui é que ela se preocupa e ela está sempre atenta, né, a trazer para dentro da sua ferramenta melhorias que vão ajudar no dia a dia do DBA. Antigamente, nas versões anteriores, algumas funções, algumas tarefas que o DBA precisava executar era meio que algo que a Microsoft poderia de fato trazer de melhoria, porque eram coisas repetitivas e que já poderiam vir dentro da aplicação, dentro da ferramenta do SQL Server. E uma delas que eu vou citar aqui é em relação à parte da configuração de memória dentro da instância do SQL Server. Nas versões do 2008 para trás, quando você ajustava a quantidade de memória que o SQL Server poderia utilizar dentro do servidor, você precisava fazer um restart da instância do SQL Server para que de fato essa nova configuração fosse respeitada e a partir dali o SQL Server passasse a utilizar essa nova medida que você colocou, essa nova quantidade de memória que você disponibilizou para ele. Já nas novas versões, ela tirou essa necessidade de você precisar reiniciar a instância, pensando que para você reiniciar uma instância de produção, você vai precisar parar a aplicação, parar os usuários, e isso não é nada bom e é bem complicado de se conseguir. Então, com essa mudança, com essa melhoria que a Microsoft trouxe para dentro do SQL Server, você não precisa mais fazer esse restart da instância para que o SQL Server possa assumir essa nova configuração. Basta você executar um comandinho ali dentro do seu banco de dados e automaticamente o SQL Server já entende aquela nova configuração e já passa a utilizar. Enfim, foram várias as mudanças que houveram aí nessas novas versões do SQL Server que ajudam no dia a dia do DBA, evitando assim com que ele tenha algum tempo a mais para executar algum tipo de atividade. De fato, o DBA ele ganha tempo com essas funções novas, com essas melhorias, para que ele possa gastar o tempo dele, que é valioso, de fato com aquilo que requer a análise dele e a experiência dele para fazer o trabalho. E outro ponto que vale a pena destacar é o fator nuvem. Há 10 anos atrás, a maioria esmagadora das empresas projetavam e faziam as suas projeções baseado num data center próprio, no modelo on-premise. E a gente sabe o que esse modelo on-premise, o que ter um data center próprio, local, carrega. Então você tem a preocupação ali com os custos de hardware. A cada X anos, vamos por aí 3 a 5 anos, os hardwares já ficam obsoletos, você precisa fazer a troca deles. Você precisa se preocupar também com as licenças, tanto de Windows quanto de conexões de calls para os usuários.
também se preocupar ali com a própria licença do SQL Server, com a estrutura física para manter um ambiente de SQL Server local. Então você tem que ter todo um aparato ali físico para atender às necessidades dos seus servidores, uma sala refrigerada, com proteção e segurança, enfim. Esse modelo on-premise ele carrega toda uma carga de custos e também para manter esse ambiente precisa ter profissionais ali dedicados a isso. Por conta disso, muitos projetos que os DBAs faziam, como por exemplo de alta disponibilidade ali para manter a continuidade do negócio, eram barrados, porque ele trazia uma grande carga ali de custos e muitas vezes as empresas ficavam com o pé atrás ali de dispor desse grande investimento que era necessário por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então muitos projetos que o DBA elaborava, eles eram barrados por conta de custo principalmente. Já hoje em dia, por conta da nuvem e a facilidade que esse modelo nos traz, nós temos aí grandes players no mercado, como a própria Microsoft com a nuvem do Azure e a AWS também se despontando aí como um grande player que fornece, né, esse trabalho de nuvem, esse ambiente em nuvem. Também temos alguns outros aí surgindo, a Google, ou a Alibaba, enfim. Esse modelo em nuvem possibilita as projeções das empresas hoje, tudo baseado em nuvem, porque isso traz um grande ganho financeiro para a empresa. Ao invés de toda aquela carga que ela tinha anteriormente, de preparar todo esse ambiente, como eu falei, hoje em dia, de uma forma bem mais simples e com um custo bem menor, ela consegue escalar o ambiente dela na nuvem, ela consegue também preparar todo um ambiente de replicação, ou seja, os projetos que o DBA traz ficam muito mais fácil de serem aprovados e serem aceitos pelas empresas por conta do fator nuvem. O pensamento no geral das empresas tem mudado e esse fator nuvem tem ajudado bastante para que os DBAs possam, enfim, tirar do papel aqueles projetos que antigamente não eram possíveis devido a esse delimitador aí do custo principalmente. Falando agora sobre para quem quer trabalhar com banco de dados SQL Server ou para quem já trabalha, da mesma forma que o SQL Server tem evoluído, tem crescido, tem recebido atualizações ao longo do tempo, o DBA ele também precisa se manter sempre atualizado, porque se você para no tempo e sai em versões novas, você vai ficar ultrapassado, você vai ficar para trás. Novas funcionalidades vão surgindo e se você não as conhece, você nunca vai poder utilizar e trazer um ganho para o seu trabalho, trazer um ganho para o seu cliente que você atende. Isso, de certa forma, é um processo contínuo, é um aprendizado contínuo que o DBA ele deve ter em relação ao SQL Server. Isso torna a profissão de DBA desafiadora, mas também, ao mesmo tempo, muito gratificante. Eu recomendo que, se você deseja trabalhar com banco de dados SQL Server, você tenha em mente que isso faz parte da carreira, que esse aprendizado contínuo vai fazer parte da sua carreira. Você pode se especializar em partes do trabalho de SQL Server. Por exemplo, você pode ser um especialista na parte de backups, um especialista na parte de segurança ou um especialista na parte de tuning, na parte de desenvolvimento, na parte de BI. Independente do que você escolha ser especialista, você deve buscar inicialmente sempre estar o máximo atualizado nesse ponto que você escolheu, nesse segmento que você escolheu, mas sempre tendo em mente que você precisa ter também um olhar mais abrangente. Mesmo que você se dedique à parte de tuning, por exemplo, que é a parte de performance, você precisa também saber as atualizações, as novidades que tem relacionado à alta disponibilidade, a parte de backup. Você tem que estar atento a todas essas mudanças, mas principalmente escolha um foco para que você possa ser cada vez mais uma referência naquele segmento que você escolheu e possa sempre estar ao máximo atualizado naquilo. Separe algumas horas na sua semana e dedique-se aos estudos. Uma mescla ali de teoria e um pouco de prática é a combinação perfeita que você precisa para ser um bom profissional de SQL Server. Aqui no canal também tem vários vídeos que você pode aprender sempre sobre SQL Server. Estou sempre trazendo algumas novidades e também trazendo conteúdos muito didáticos para que você possa aprender e se tornar um grande profissional de banco de dados SQL Server. No vídeo de hoje nós falamos sobre quais foram as minhas percepções entre trabalhar com as versões antigas e as versões novas do SQL Server. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário,
curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos lançamentos. Até a próxima. Tchau!